Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não se apartem da tua misericórdia e a verdade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne cogitam das coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra.
Se as nuvens estiverem cheias, derramarão chuva sobre a terra, e se a árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não reteses as tuas mãos, porque não sabes qual será o melhor, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Certamente a luz é doce e agradável aos olhos ver o sol. Se os homens viverem muitos anos, alegrem-se todos eles, mas lembrem-se de que os dias das trevas serão muitos. Tudo o que há de vir é vaidade. Alegre-te, jovem, na tua mocidade e no coração de teu coração, e anda nos caminhos do teu coração e na vista dos teus olhos. Mas sabe que sobre todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e aparta do teu corpo o mal, porque a mocidade e a primavera da vida são vaidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malignos, meus inimigos e meus adversários, se aproximaram de mim para comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que se levante contra mim guerra, nisto confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e me exaltará sobre uma rocha. E agora será levantada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. E no seu tabernáculo sacrifiquei com júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai a minha face, o meu coração te disse, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, porque se levantaram contra mim falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Crente estou de que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E me levou em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, tendo a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. E tinha um muro grande e alto, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado oriental havia 3 portas, e do lado norte 3 portas, e do lado sul 3 portas, e do lado ocidental 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. A cidade é quadrada, e o seu comprimento é tanto quanto a sua largura, e mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O seu comprimento e a sua largura e a sua altura são iguais. E mediu o seu muro 144 côvados, segundo a medida de homem, que é a de um anjo. E o material do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisoprássio, um 10º jacinto, o 12º ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e na sua fronte estará o seu nome. E não haverá mais noite, e não necessitarão de candeia nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todo o sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem em breve acontecer. E eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E depois de as ouvir e ver, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Então ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus.
e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os impuros, e os homicidas, e os idólatras, e todo o que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes adicionar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tomará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um i ou um tio, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno.
Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o de ti, porque melhor te é que se percam um dos teus membros, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e lança-a de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi também dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, salvo por causa de prostituição, faz com que ela adultere, e qualquer que casar com a repudiada, também comete adultério. Ouvistes que foi dito, não perjurarás, mas cumprirás os teus votos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem pela tua cabeça jurarás, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, porque o que disso passar vem do maligno. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao maligno. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E a qualquer que te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, portanto, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. Muitos são os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó meu Deus, pois tu feriste a todos os meus inimigos nas faces, tu quebras os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, dizendo, quem é, pois, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande mó de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com 1 só olho, do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Pois o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixa ele as 99 e vai pelos montes procurar a que se perdeu? E se suceder que a encontre, em verdade vos digo que se alegra mais por aquela do que pelas 99 que não se perderam. Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se ele não as ouvir, diz-o à igreja. E se também a igreja não ouvir, seja para ti como o gentio e o publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que queria fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas, saindo aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo aos seus pés, lhe suplicava, dizendo: Tem paciência comigo e te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que se tinha passado, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos algozes, até que pagasse toda a dívida. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o que trabalha naquilo em que se afadiga?
Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs no coração deles o que é eterno, sem que o homem descubra a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus fizer durará eternamente, nada se pode acrescentar nem diminuir, e Deus o faz para que os homens temam diante dele. O que foi já é, e o que há de ser também já foi, e Deus requer o que passou. E vi mais uma vez debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Disse comigo: o justo e o ímpio Deus os julgará, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse comigo, a respeito dos filhos dos homens, Deus os prova, para que vejam que eles mesmos são como os animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E o homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito do homem sobe para cima, e se o espírito do animal desce para baixo, para a terra? Então vi que nada há melhor para o homem do que alegrar-se em sua obra, pois esta é a sua porção. Porque quem o levará para ver o que será depois dele? A sabedoria edificou a sua casa, arrumou as suas 7 colunas, matou os seus bois, misturou o seu vinho e também preparou a sua mesa, enviou as suas criadas, aclamando sobre as mais altas partes da cidade. Quem é simples, volte-se para cá, e aos insensatos diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho da inteligência. O que repreende o escarnecedor está expondo-se ao insulto. O que censura o ímpio mancha-se de ignomínia. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará o seu saber. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e o conhecimento do santo é entendimento. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, serás sábio para ti, mas se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher tola é clamora, ela é simples e nada sabe. Sentando-se à porta de sua casa, sobre um assento nas altas partes da cidade, chama aos que passam, aos que andam direitos no seu caminho. Quem é simples, volte-se para cá. E aos insensatos diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, assim tu serás na minha mão, ó casa de Israel. Como é o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
A qualquer tempo, falando eu a uma nação e dizendo: arrancarei e destruirei esta nação ou reino. Se a tal nação se converter da sua maldade, então me arrependerei do mal que pensei fazer-lhe. E a qualquer tempo, falando eu a uma nação e dizendo: edificarei e plantarei esta nação. Se ela fizer o mal diante de mim, para não ouvir a minha voz, então me arrependo do bem que tinha dito que lhe faria. Agora, pois, fala para os homens de Judá e para os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou moldando uma calamidade contra vós e armando contra vós um plano. Voltai agora, cada um de seu mau caminho, e emendar os vossos caminhos e as vossas obras. Mas eles dizem: é em vão, não atenderemos a ti. Assim, cada um de nós seguirá a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre as nações quem ouviu tais coisas. A Virgem de Israel fez uma coisa terrível. Acaso mudará o etíope a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Assim, também podeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso, os espalharei como palha que passa diante do vento do deserto. Este será o vosso quinhão, a porção que te medi, diz o Senhor. Porquanto me esquecestes de mim e confiaste na mentira. Portanto, também eu descobrirei as tuas saídas, e não haverá quem te livre das minhas mãos. Eu farei que os teus inimigos te tragam o mal, e tu verás, e cairás nas suas mãos. Tu, porém, me entregaste à causa dos que me insultam e blasfemam contra o Senhor. Eles me diziam: onde está a palavra do Senhor? Vamos vê-la acontecer. Mas eu oro a ti, Senhor, e peço que os livres de suas mãos. Senhor, por favor, venha me socorrer. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma confia. E à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará do céu o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões e ardo entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma. Despertai, saltério e harpa, eu mesmo despertarei a alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas contra a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Eles correm, preparam-se sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que se rebelam com iniquidade. Eles voltam à tarde, uivam como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles vomitam com a boca. Espadas estão nos seus lábios, pois dizem eles: quem há que ouça? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos.
Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba. Pelas maldições e mentiras que proferem, consome-os na tua indignação. Consome-os para que não existam mais. E saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Voltam à tarde, uivam como cães e rodeiam a cidade. Vagueiam para cima e para baixo por comida, e se não se fartarem, passam a noite a rosnar. Mas eu cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó força minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha alta defesa e o Deus da minha misericórdia. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto por causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade. Eu me regozijarei, repartirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado, e não sairias, ó Deus, com os nossos exércitos. Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele calcará aos pés os nossos inimigos. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Uns se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, outros se fazem de pobres e têm grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O mau mensageiro cairá no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se realiza deleita a alma, mas apartar-se do mal é a abominação para os insensatos. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixará herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra lavrada pelos pobres dá muito sustento, mas alguns se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seu filho.
mas o que o ama desde cedo o disciplina. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua suave é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração contente tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, se firmam. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que escuta a repreensão da vida terá a sua morada entre os sábios. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e se cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem as moedeiras, porque já são poucas, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e se fecharem as portas pela rua, quando se baixa o som da mó, e se levantar a voz do pássaro, e todas as filhas do canto se afligirem. Também se temerão os altos, e haverá terrores no caminho, e a amendoeira florescerá, e a graçação será um peso, e a paixão se extinguirá, porque o homem vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rondando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se despedace a taça de ouro, e se quebre a jarra junto à fonte, e se parta a roda sobre o poço.
e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E mais, o que foi dito pelo sábio é que se deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Abominável é ao Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte as mãos, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Sentença divina há nos lábios do rei. Em juízo não transgredirá a sua boca. Peso e balança justos são do Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Abominação é para os reis praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama aquele que fala coisas retas. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A vereda dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor é bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. A alma do trabalhador trabalha para si mesma, porque a sua boca o instiga. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e contendas. O servo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso.
pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o dá. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Encobre a transgressão o que busca o amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. O homem mau não busca senão a rebeldia. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o tolo na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o princípio da contenda. Deixa, pois, a porfia antes que sejas envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são ambos abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza, o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em segredo para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam até os confins da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem ferirem os príncipes por equidade. Quem possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que fechar os seus lábios será tido por entendido. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no dia seguinte, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só?
Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes mais: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á. Todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. E estava ele expulsando um demônio, que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe todas as suas armas em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o achando, diz: Tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Pede um sinal, e não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão.
Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém, acendendo uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Quando, pois, o teu olho for simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas quando for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo for luminoso, não tendo parte alguma em trevas, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E ele, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a sorte de hortaliças, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas que sois como as sepulturas. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque,
Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Ouve, ó Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor.
Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me ouviste. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Na sua gordura se encerraram, com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos, fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. São como o leão que deseja arrebatar a sua presa e como o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-nos, derriba-os, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto, estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Em ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim, salva-me depressa, sê para mim uma rocha firme, uma casa forte para me salvar. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome me guiarás e me protegerás. Tirar-me-ás da rede que me esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Aborreço os que confiam em vanidades vãs, mas eu confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua misericórdia, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as minhas almas em angústia, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés em lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou em tribulação. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta com tristeza e os meus anos com suspiros. A minha força falhou por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consumiram. Eu fui escárnio para todos os meus inimigos e para os meus vizinhos sobremaneira, e o terror para os meus conhecidos. Os que viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, porque ouvi o murmúrio de muitos, o temor por todos os lados, enquanto conspiravam juntos contra mim, planejando tirar-me a vida. Mas eu, Senhor, confio em ti. Digo, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me pela tua misericórdia. Senhor, não me deixes confundido, pois tenho invocado a ti. Sejam confundidos os ímpios, desçam ao Seol. Sejam mudos os lábios dos mentirosos, que falam contra o justo palavras duras, com arrogância e desprezo. Oh, quão grande é a tua bondade, que reservaste para os que te temem, a qual operaste para os que confiam em ti perante os filhos dos homens. Tu os esconderás no segredo da tua presença à vista dos homens, e os abrigarás no teu tabernáculo de contendas de língua. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosamente a sua misericórdia para comigo, como cidade fortificada. Eu disse na minha pressa, fui cortado da tua presença, contudo tu ouviste a voz das minhas súplicas quando a ti clamei. Amai ao Senhor, todos vós, os seus santos. O Senhor guarda aos fiéis e recompensa abundantemente a quem age soberbamente. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade e em cujo espírito não há engano.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o meu refúgio, tu me preservarás da angústia, de alegres cânticos me cercarás. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guia-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, senão que, se não te fizerem, não se chegam a ti. Muitos são os males do ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e exultai, vós justos, e cantai todos vós os retos de coração. Exultai no Senhor, vós justos, aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai-lhe com o saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta como num montão as águas do mar, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os habitantes do mundo, porque Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor anula o conselho das nações e frustra os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus, vê todos os filhos dos homens, da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. O rei não se salva pela grandeza do seu exército, nem o valente se livra pela sua muita força. O cavalo é em vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porque temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharão. Este pobre clama, e o Senhor o ouve, e o livra de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e têm fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nenhum bem terão falta. Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida, que quer ver os dias bons? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor é contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles.
Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Toma o escudo e o broquel, e levanta-te em meu auxílio. Saca da lança e da espada contra os meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida. Voltem para trás e sejam confundidos os que me querem mal. Sejam como a palha diante do vento e o anjo do Senhor os perseguindo. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os perseguindo, pois sem causa me esconderam a sua rede para me destruir. Sem causa cavaram uma cova para a minha alma. Sobrevenha-lhes a destruição inesperada. Apanhe-os a rede que escondem, caiam nela e sofram. Então a minha alma se alegrará no Senhor e exultará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor: quem é semelhante a ti, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, e ao pobre e ao necessitado daquele que os rouba? Levantam-se testemunhas falsas, perguntam-me coisas que eu ignoro. Recompensam-me mal por bem e fazem com que eu fique desamparado. Mas eu, quando estavam doentes, me vesti de pano de saco, afligia a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Andava como por um amigo, por um irmão, andava afligido, como quem chora pela mãe. Mas quando eu tropecei, se alegraram e se reuniram, ajuntaram-se contra mim os abomináveis, os que eu não conhecia, rasgaram-me sem cessar, com o rosto escarnecedor, rangeram os dentes contra mim. Senhor, até quando olharás para isto? Livra a minha alma da destruição, a minha vida das feras. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitos, povoarei a minha homenagem a ti. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem causa, nem acenem com os olhos os que me aborrecem sem razão, pois eles não falam paz. Antes, maquinam fraudes contra os que são tranquilos da terra. Abrem contra mim a boca e dizem: já vimos com os nossos olhos. Tu, Senhor, os tens visto. Não te cales, Senhor, não te distancies de mim. Acorda, desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, e não se alegrem de mim. Não digam no seu coração: nossa alma. Não digam: nós os temos devorado. Sejam envergonhados e confundidos juntos os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que favorecem a minha causa. E digam sempre: seja exaltado o Senhor, que se agrada da prosperidade do seu servo. E a minha língua falará da tua justiça e dos teus louvores todo o dia. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou desfalecido. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. A minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal, pois na morte não há lembrança de ti. Quem te louvará na sepultura? Estou exausto de tanto gemer. Todas as noites faço a minha cama nadar de choro e de lágrimas a encharco. Meus olhos fraquejam de tristeza, enfraquecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Senhor,
Meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que ninguém me agarre como um leão e me despedace, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se fiz algo errado, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo ou se poupei sem razão o meu adversário, persiga-me o inimigo e alcance-me. Pise no chão a minha vida e arraste a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha retidão, conforme a minha integridade. Deus justo que sondas a mente e o coração, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afiará a sua espada, armará o seu arco e o apontará. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Cava um poço e o aprofunda e acaba caindo na cova que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu forte refúgio, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra.